queria ler com os irmãos em Êxodo, capítulo de número 17. O Léo possa colocar aqui para a gente. Capítulo 17, verso 8. A partir do verso 8, nós vamos ler 8, 9, 10 e 11. Amém? Alguns irmãos procurando na Bíblia. Aqueles que estão sem a Bíblia, nós temos aqui na tela. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Verso 9. Com isso, ordenou Moisés, o grande líder, a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleje contra Amaleque, que era o grande inimigo do momento. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, em cima da montanha, e o bordão, o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo, ao topo da montanha. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão para orar, Israel prevalecia, vencia a batalha. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo. Amém. O texto por si só já explica a história. Nós estamos aqui diante de uma narrativa do que aconteceu com o povo de Israel em um determinado momento. Moisés disse: vá para a batalha que eu vou orar. Antes de ir para a batalha, não se esqueça de orar ou de ter em alguém oração por você. Às vezes nós queremos enfrentar as batalhas da vida sozinhos, sem oração, e é por isso que nós temos derrotas e não prevalecemos. Nós precisamos de uma vida de oração. A Bíblia diz que Amaleque pegou alguns homens e foram batalhar, homens adestrados para a guerra. Por outro lado, irmã Dora, ele subiu no monte para orar. Um desavisado qualquer poderia dizer: está vendo? Moisés, Hur e Arão, os três que subiram para orar, fugiram da batalha. Eles são medrosos, não foram para a frente de batalha com os outros homens. E muitas vezes nós pensamos assim: vamos trabalhar mais, vamos levantar mais cedo, vamos suar mais, vamos falar mais, vamos brigar mais, vamos nos desdobrar mais. E às vezes nos esquecemos de parar para orar. E o grande segredo da vitória está na oração. Moisés, por outro lado, não subestimava o poder da oração. A Bíblia diz que ele sobe com dois homens, Arão, que era o seu irmão, e Hur, no monte, e começa a orar. E a Bíblia diz que ele levanta as mãos, e com o cajado na mão, o mesmo cajado que havia abrido o Mar Vermelho, que nós cantamos hoje aqui. Aliás, as músicas mais antiguinhas que nós contamos aqui, que saudade da igreja, né, alguns anos atrás. Gostei das escolhas das canções. Não que as músicas de hoje não sejam bonitas, mas é muito bom a gente lembrar músicas que alimentaram a nossa fé alguns anos atrás, mais vezes. E a Bíblia diz então que com o cajado de Moisés, que era o sinal da autoridade que ele tinha, a Bíblia diz que ele levanta as duas mãos e ora pelo povo. Intercede pelo povo. E enquanto ele orava, irmã Dora, o povo prevalecia. Os homens de Israel venciam. Será que nós não estamos desprezando a oração? Será que algumas derrotas que estão acontecendo na nossa vida, será? Pode ser outros propósitos, mas será que não está na hora de nós levantarmos as nossas mãos para orarmos pela nossa casa?
termos um compromisso de oração. Não é só orar assim, de vez em quando. Não é? Acorda de manhã, o Senhor já vai pegando a pasta, irmã Dora. Abriu o tubinho, ô Jesus, vai abençoando, vai abençoando, Jesus. Vai dando graça. Amém. E já sai para trabalhar. Pastor, não dá tempo. Não dá tempo? Uma conjectura só, tá? Eu vi você falando de futebol, então deu tempo de assistir, né? O tempo quem faz somos nós, dizia o meu avô. Teremos tempo de oração quando determinarmos que assim o teremos. Quando privilegiarmos a oração na nossa vida. Talvez você nem precise trabalhar tanto assim. Talvez você não precisa se preocupar tanto assim. Talvez você não precisa sempre estar no fio da espada. Se você tivesse uma vida de oração. Não sou eu quem diz. Coloque o versículo 11 de novo, por favor. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, vencia. A guerra era ganha. Eles se impunham diante do inimigo. Quando, porém, por outro lado, Moisés abaixava a mão, prevalecia o inimigo. Irmãos, eu sei que você está cansado, eu sei que as lutas são grandes, mas não abaixe a sua mão. Não se renda. Pastor, está cansado, pastor. Minha mão já ficou levantada. Mão levantada aqui é símbolo de busca de Deus, de dependência de Deus. Pastor, não aguento mais. Já orei tanto pelos meus filhos, já orei tanto pela minha casa, já orei tanto pelas minhas coisas. Eu não aguento mais, pastor. Talvez você está assim. Mas eu queria dizer para você que não é hora de abaixarmos as mãos. Meus queridos, nós não sejamos, como eu disse aqui na introdução, nem crentes buscando fenômenos religiosos, tampouco buscando apenas conhecimento, mas que nós sejamos aqueles que creem no poder de Deus, que interfere na nossa vida de forma milagrosa, e que nós saibamos que para acessar esse poder gracioso de Deus é através de uma vida de oração. Hoje não se ouve mais, não sei se é o contexto que eu vivo, não sei, mas não se ouve mais, por exemplo, aqueles jargões sobre oração, que quando eu era pequeno se falava no meio dos crentes, sabe, jargões interessantes, que em si eles não são profundos, mas diz muito sobre a prática e o que passa na cabeça das pessoas. Jargões como, quando eu estou de joelho, eu me sinto gigante. Era assim que os crentes falavam. Parecia algo simplista. Quem não era crente fala, parece que é besta. Mas quem sabia dos resultados de uma vida de oração, sabia do poder que tinha essa cultura da oração. Palavras como que, lembra? Quem é mais crente antigo aqui, olha, se você quiser vitória, tem que ter calo no joelho. Era assim que falava antes os crentes. Agora não. Agora você tem que fazer o curso do pastor coach. Aí você vai ter vitória. Vai. Ele vai ficar rico, porque você vai pagar o curso dele. Agora eu estou coach agora. E o pessoal paga R$2.000 para o coach. Ele fica rico. E você com menos 2.000. E com um monte de livro para ler depois.
Antes as pessoas falavam: você quer vitória? Quer vitória na vida do seu filho? Quer vitória no seu casamento? Quer vitória no seu ministério? Irmão, o joelho tem que ter calo. Assim que falavam antes. E as pessoas punham mesmo o joelho no chão e oravam, porque sabiam que dali viriam resultados extraordinários na vida. E isso não é uma fé atrasada. Não, essa é a fé bíblica. Esse é o homem bíblico, essa é a mulher bíblica que crê no poder da oração. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela tem um efeito. A oração, ela não vaga pelo mundo sem acontecer nada. Não, a oração, ela produz efeitos, diz a palavra de Deus. A oração age. A oração chega onde nós não podemos chegar. A oração convence o coração do qual não está sendo convencido pelas palavras e pelos argumentos articulados. A oração faz coisas extraordinárias. E com o tempo a gente vai aprendendo o valor da oração. Eu fui criado em uma família muito simples, que não tinha acesso a muita cultura, mas eu tive o privilégio de ser criado em uma família que orava. Eu me lembro, muitas vezes, de que eu acordava de madrugada, Márcio, eu escutava assim, o Rogério, eu falei, misericórdia, o que acordava assim, era minha mãe, assim, com a mão em cima da cama, de madrugada. Ô mãe, adolescente, né, fica meio revoltado, para, tô dormindo aqui. Continua dormindo aí, velho, tô atrapalhando. E a gente virava do lado, continuava orando, e ela lá, coisa extraordinária. Faz isso pelo seu filho. Para de tentar procurar uma forma extraordinária de resolver os problemas da sua casa. Ah, pastor, fazer um coach agora, o coach da criação do filho agora. Não. Põe o joelho no chão. Interceda nas madrugadas pelos seus filhos. Ai, irmãos, que poder extraordinário tem a oração. E é um recurso dado por Deus, revelado nas Escrituras Sagradas. Eu me lembro que quando eu era jovem, nós tínhamos o costume de ir orar. Hoje os jovens, sei lá o que eles vão fazer. Nós íamos orar. O Dênio, lá em Tupã, pegou um pouco dessa íamos para as vigílias. Tinha vários pontos de vigílias lá na cidade de Tupã. Tinha uma vigília lá que chamava o Monte das Jabuticaba. Acho que esse aí o Daniel não pegou. O Daniel é junior nos montes lá de Tupã, não pegou. Mas era da oração raiz. Nós íamos orar de madrugada. Tínhamos o desejo de estar na presença de Deus. Íamos orar. Até hoje eu não sei o que acontecia. Eu já procurei explicações, já li, já estudei. O fato é que muitas vezes, não era todas as vezes, mas muitas vezes nós iríamos orar, irmãos, meia-noite, e amanhecíamos o dia orando. Era esse o costume, de sábado à noite. Tinha o culto de sábado na igreja. Depois do culto de sábado, íamos para casa, comia alguma coisa e íamos para o monte orar. E atravessávamos o dia, a noite lá, orando mesmo. E até hoje, como eu disse, eu não sei o que acontecia, que fenômeno era aquele. Por muitas vezes, tudo ficava aceso, entende? Vocês conseguem me entender? Os pés de jabuticaba pareciam árvore de Natal.
mas não tinha eletricidade, pegava fogo. As folhas de jabuticaba no chão, todas elas ficavam reluzentes. Eu já estudei a explicação científica que tem para isso, é energia estática. Mas é interessante que a energia estática, ela só começava a acontecer quando orávamos. Experiências assim movem o coração e direciona a vida de qualquer pessoa para perto do altar de Deus. Aquelas coisas pegando fogo, era algo assim que, não, mas aquilo parecia que era como Deus, um pai amoroso, vendo seus filhos ali, inocentes, bobinhos, sem tanta profundidade teológica, mas fala assim, esses meus filhos me buscam com um coração tão puro, eu vou dar um sinalzinho para eles, eu vou mexer na energia estática. Nós pegávamos algumas folhinhas daquela e colocávamos no bolso e levávamos para casa. Chegava em casa, elas estavam ainda acesinhas e mostrava para a mãe. Mãe, eu fui orar, hoje pegou fogo no monte. Eu sei que alguns podem ser incrédulos e não, mas alguns aqui já viram isso acontecer. As formigas pegavam fogo, a gente conseguia achar formigas, colocava e era um lugar, o monte era um lugar que não tinha energia, era um lugar distante, num sítio, numa chácara, numa fazenda. E as formiguinhas andavam reluzentes, como se fosse uma luzinha andando na gente. Coisas assim. Ah, pastor, isso aí é coisa de criancice espiritual. Tudo bem, nós éramos crianças mesmo. E Deus também se manifesta para as crianças da maneira dele. O fato é que essas coisas nos levaram a entender o valor da oração. Imagine isso para um jovem, irmãos. Deus está me ouvindo mesmo. E nós aprendemos assim o valor da oração. Falar com Deus e ter a exata noção de que de fato Ele me escuta. E que se eu prestar atenção, eu vou escutar a sua voz. E nós precisamos disso nos tempos de hoje. Mas, muitas vezes, e eu vou acelerar, muitas vezes na nossa vida de oração, nós cansamos. As lutas são muitas, né, Dênio? Problemas de saúde, na família, vem a pandemia, o restaurante fecha, neném nascendo, como fazer agora, Senhor? O desejo de um ministério, para onde eu vou? Bate o desespero. Quantas coisas acontecem assim na minha, na sua vida? Será que vai dar certo? Onde Deus está? Cadê as promessas de Deus? E a gente cansa e ora e cansa. Verso 12, por favor. Isso aconteceu também com Moisés, o homem que viu a glória de Deus. O grande líder Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele também cansou. Então, se você cansar, não se sinta culpado. O homem escreveu o Pentateuco e cansou. Nós também cansamos. Isso não é falta de fé, isso não é fraqueza. Isso às vezes Deus permite para mostrar que você é humano e dependente. O texto diz, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. A palavra pesadas aqui entende por cansado. Fica com a mão levantada, daqui a pouco ela começa a ficar pesada, né? Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e naquela pedra ele se assentou. Primeiro ponto, irmãos, calma. Você está desesperado por quê? Calma. Calma, irmão. Para que desesperar? Moisés, ele se sentou. Deus quer providenciar uma pedra de descanso para a sua vida.
Deus quer providenciar um tempo de descanso para a sua alma. Mas descansar não significa parar de orar. Descansar não significa parar de estar na presença de Deus. Ele se assentou. Eu gosto muito disso. Às vezes nós achamos, e é legal mesmo, um exercício físico na espiritualidade. Já li livros que falam sobre isso. Por exemplo, os judeus, para orar, eles ficam se mexendo. Vocês já viram isso? Eles entendem que o corpo ora também. E nós fazemos isso também, principalmente os nossos irmãos com ascendência mais pentecostal. Eles gostam de orar, de se mexer. É interessante isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que nem sempre precisa de movimentos. Em tempos de cansaço, Deus, Ele te ouve sentado. Em Atos dos Apóstolos, inclusive, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, eles estavam todos assentados. Então calma, Deus visitará a sua casa. Ele se assentou. Continuando, Arão e Hur são dois companheiros de Moisés. Arão era irmão dele. Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até a tarde. E o povo lá embaixo prevalecendo. Muitas vezes você não tem força para orar. Mas eu queria dizer para você que Deus sempre prepara alguém para segurar suas mãos e para orar por você. Sempre haverá alguém orando por sua casa, por sua família, por seus intentos. Eu queria dividir com vocês, então, nessa noite, a experiência da oração de um pastor para as famílias da sua igreja. Eu queria dizer para você, meu irmão e meu amado irmão e irmã, a atuação do pastor, e que fique de exemplo e ensinamento para o Dênio, que está sendo preparado para o ministério, não se dá apenas atrás de um púlpito. Quando aqui estamos pregando e ensinando, isso é apenas um romance do pastor. A coisa mais gostosa que tem é estar aqui. Mas o ministério para o qual Deus nos chamou também é carregar, através da oração, as lutas e os desafios da família cristã. A oração que é compungida por Deus no coração do pastor, eu vou usar na terceira pessoa, mas entenda que o pastor de vocês sou eu. Eu queria com isso dizer que você não está sozinho. Você saiba que muitas vezes eu não vou falar, não vou te dizer, mas todos os dias eu oro por você e por sua família. A oração de um pastor não é uma oração formal, com hora para começar e terminar no dia. É uma oração ininterrupta, sacrificial e profunda. As lutas e os desafios das famílias da igreja, como que se tornam também as lutas do próprio pastor. Quando lá chora, aqui também chora. Quando lá vence, aqui também tem um brado de vitória. A mulher do pastor também está junto nesse ministério. Porque por dia, passamos horas, eu não disse minutos, eu disse horas, falando, intercedendo, orando
pelas famílias da igreja. Muitas vezes até nos esquecemos das nossas próprias lutas. Esquecemos de falar da nossa finança. Quando chega no outro dia, puxa, a gente se esqueceu de falar disso. Porque passamos horas, eu não disse minutos, horas, falando a respeito das lutas dos irmãos, procurando em Deus uma saída e apresentando diante do Senhor. Precisamos orar por aquele irmão. Mas nós precisamos orar por aquela jovem também. É verdade, que desafio aquele casal, né? Então, precisamos interceder por eles. Ô Senhor, tenha misericórdia. E assim, horas a fio se passam. Às vezes nem a pessoa mesmo está tão preocupada assim, mas o pastor está lá, orando, intercedendo, velando espiritualmente pela vida e sonhos dos irmãos. Às vezes o pastor fala bravo na igreja, mas não é à toa, e nem é uma encenação. É porque talvez ele passou o dia inteiro intercedendo, falando: Senhor, me dê uma palavra. E o pastor, como que aquele médico que quer colocar aquele aparelho que volta à vida, quer dar uma palavra dura, não para matar, mas para fazer voltar a vida e a esperança e a fé. Eu queria que vocês soubessem que não estão sós. Tem um pastor, entenda-se, juntamente com sua esposa, que sofre junto, ora junto, está na torcida pelo seu sucesso. Um pastor sente, bem, irmãos? Acorda aí, o que eu vou falar agora é bonito. Um pastor sente o chamado de Deus para ser pastor por volta de 16 e 17 anos. Não consegue pensar outra vida senão ser pastor, sem saber de fato o que é ser pastor. Porque com essa idade a gente não sabe, a gente só sente que precisa ser. Um pastor que tem chamado de Deus dedica a sua juventude a estudar, a orar a Bíblia, a servir no templo, como músico, como motorista para buscar as crianças, com a perua, como ajudante da cozinha, como professor de crianças. Ele quer se dedicar cada vez mais. E então, aos 18 anos, resolve ir lá para a Cordilheira dos Andes pregar a palavra aos índios quechuas e yanomamis. Ele volta, não se dá por satisfeito e vai pregar lá na Colômbia, no Amazonas colombiano, para os índios ribeirinhos de águas e Yanomamis. Volta, vai para São José dos Campos, faz faculdade de teologia, faz estágios em igrejas, tudo isso com uma vida para viver lá fora, mas resolve se dedicar, porque ele não consegue ver outra vida senão ser pastor. Algumas pessoas ajudam e algumas pessoas fazem um esforço para você desistir. Algumas até com pena, dizendo: puxa vida, você é um jovem tão cheio de vida e quer ser pastor? Que futuro você vai ter com isso? Depois de se formar, 4 anos de teologia, estágios e lutas, é designado ainda solteiro para ser o pastor de uma igreja que está se iniciando.
no interior do estado. Chega lá, tem alguns irmãos, poucos irmãos, mas muito amados. Algumas pessoas, algumas não, bastantes pessoas insistem em dizer que não vai dar certo. Os dilemas e as circunstâncias adversas, todas como que gritam dizendo, não vai dar. Mas o pastor, mesmo diante de todas as contrariedades, ele ora. E mesmo que ninguém vê, o pastor consegue ver muitas famílias que chegarão naquela igreja, mesmo que seja por anos depois, mas o pastor já começa a orar por aqueles que ainda nem estão lá. O pastor começa a ouvir a voz das crianças que ainda não tem na igreja. O pastor consegue ver a banda de música, de louvor, tocando na igreja, consegue escutar na oração, sendo que ainda nem instrumento tem na igreja. E intercede pelas famílias, sem elas nem mesmo ainda ter chegado lá. Havia poucas famílias na igreja, mas o pastor já estava orando por todas aquelas que chegariam. A vida de oração de um pastor, a partir do momento que ele passa a ser pastor, nunca é mais a mesma. Pede para si muito pouco. Às vezes termina o dia e se esqueceu de que ele também tem problema e que precisa apresentar diante de Deus, porque ele foi chamado para orar pelos outros. Às vezes ele é Moisés, que precisa também de outros para lhe segurar a mão, mas na maioria das vezes o pastor é Arão, é o irmão que segura na mão daquele que já está cansado, para que a sua família prevaleça, para que a sua família não venha falir. Muitas das famílias recorrem ao pastor e diz: pastor, o que fazer com isso e com aquilo? Às vezes o pastor tenta buscar um versículo, não acha um bom versículo, mas vai o Salmo 23 mesmo. Mas depois que o irmão vai para casa, ele corre orar. Fala: Senhor, eu não soube o que dizer, mas o Senhor sabe o que fazer. O pastor está lá, orando, intercedendo pelas famílias, pensando nos problemas. Muitas vezes não será reconhecido e ele nem busca isso, porque faz pela glória de Deus e para saciar o chamado que Deus o colocou. Muitas pessoas às vezes vão embora da igreja por mudanças e outras coisas, e nem se esquecem de lembrar, de agradecer. Mas Deus, Ele é aquele que ouve a oração do pastor. O pastor não atua somente no púlpito. O pastor atua quase que 24 horas por dia. Mesmo que levante de madrugada para ir no banheiro, às vezes se lembra da luta do irmão e apresenta a Deus, entre um bocejo e outro, e volta a dormir. Porque Deus lhe colocou e lhe deu o desejo ardente de ver as famílias da igreja prevalecer.